Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Maciel e eu vou fazer mais uma reflexão filosófica sobre o que é o mesaísmo, que é a teoria do meio, ou do centro. No último vídeo eu falei que, apesar da teoria do mesaísmo ir para o centro e abandonar totalmente a polaridade, no mundo real que nós vivemos, nesse mundo de polaridade entre direita e esquerda, eu tenho uma preferência emocional para a esquerda, pelo bem coletivo, pelo bem de todos os seres humanos, pelo bem e a salvação da humanidade, que é o objetivo final do mesaísmo. Mas eu tenho também um valor pessoal que eu prezo muito, que é minha liberdade. Aí eu comentei que no mundo real, que nós vivemos principalmente do século XX, todos os países que foram comunistas, eles criaram muros e mataram mais de 100 milhões de pessoas. O que para mim é uma coisa muito aversiva. E eu costumo dizer também que a maior parte das pessoas que tem uma tendência à compaixão, elas também têm uma tendência ao socialismo, porque se relaciona o capitalismo com o egoísmo, pensando no burguês, no homem rico, no empresário que junta milhões, bilhões de reais ou dólares e coloca milhares de pessoas ou milhões de pessoas para trabalhar para ele, e ele vai acumulando esse dinheiro. Que esse era o pensamento básico do marxismo lá na Revolução Industrial. O burguês estava se expropriando do capital, estava pegando o trabalho do proletariado e acumulando para ele. Então esse pensamento do capitalismo, ele é muito individualista. Ele é muito individualista. E ele parece ser egoísta, muito egoísta. Sem considerarmos que esse empresário dá trabalho para milhões de pessoas. E sem a essência do empresário, milhões de pessoas não teriam trabalho, a não ser que o Estado tivesse uma estatal para isso. E o socialismo, ele dá uma noção muito mais de solidariedade, de sacrifício do indivíduo pelo coletivo. Mas voltando a falar, o comunismo que existiu no século XX e que continua existindo em muitos países, como na China, em Cuba, em Coreia do Norte, muitas pessoas falam que o verdadeiro comunismo nunca existiu. O verdadeiro comunismo nunca existiu. E hoje eu quero levantar exatamente esse tema. Qual é o verdadeiro comunismo? Como seria o verdadeiro comunismo? Em primeiro lugar, é importante lembrar que quando o Marx criou a sua teoria no século XIX, a partir da Revolução Industrial, já existia um conceito de comunismo. Esse comunismo, ele surgiu entre 1770 e 1858, que é a data que essas pessoas nasceram e morreram. Só que o Marx falou que esse marxismo, ele era utópico, porque ele propunha uma aceitação do capitalismo e um governo que fosse lentamente usando essa maquinaria do capitalismo para trazer leis e bens sociais. E o Marx fala que não dá para ser assim. O Marx fala que esse comunismo utópico, ele tem que ser um comunismo revolucionário. E ele tem que destruir a burguesia. E criar um mundo só de proletariados. Mas então, se nunca existiu o verdadeiro comunismo, como seria esse verdadeiro comunismo? Aí eu perguntei ao ChatGPT qual seria o último estágio do comunismo no mundo para Marx. Então, como seria a evolução do comunismo? E o ChatGPT falou, para Karl Marx, o último estágio do comunismo no mundo é uma sociedade sem classes e sem Estado, onde a propriedade privada dos meios de produção é abolida e substituída pela propriedade coletiva. Então, o primeiro estágio seria
Abolição do Estado. O Estado, que Marx vê como instrumento de opressão de uma classe sobre outra, opressores e oprimidos, se torna desnecessário e eventualmente desaparece. Na sociedade comunista final, a administração das coisas substitui o governo das pessoas. Então, haveria inicialmente uma revolução do proletariado, uma destruição da burguesia, uma tomada de todos os bens, as propriedades, as fábricas, e o proletariado iria administrar tudo isso e o Estado desapareceria no futuro. Então, esse seria o processo principal. Os meios de produção, como a terra, fábricas e máquinas, seriam de propriedade comum de toda a sociedade. A produção é planejada e organizada democraticamente para atender às necessidades de todos. Fim das classes sociais. A distinção entre as classes desaparece. Sem propriedade privada dos meios de produção, não há mais burguesia. Então, o fim da burguesia e do proletariado. A classe é trabalhadora. Todos os membros da sociedade têm igual acesso aos recursos e às oportunidades. E aqui entra também uma questão que eu tinha falado no começo sobre o individualismo e a liberdade. E o ChatGPT coloca como 8º estágio a liberdade e a igualdade. A liberdade não é apenas a liberdade individual de agir, mas a liberdade coletiva que surge da igualdade econômica e social. Todos têm as condições materiais para serem verdadeiramente livres e iguais. E o ChatGPT ele conclui dizendo o seguinte: esse estágio final do comunismo é uma visão utópica que Marx delineia, mas ele admite que é um processo que leva tempo e envolve a superação de muitas contradições e crises do capitalismo. Porque se nós imaginarmos esse verdadeiro comunismo, o ChatGPT fala harmonia e cooperação. A competição e o conflito que caracterizam as sociedades capitalistas são substituídos pela cooperação e pela harmonia social. A solidariedade entre os indivíduos é um princípio central. Sempre que eu leio sobre esse verdadeiro comunismo, que eu li agora no texto, eu me lembro das imagens do paraíso após o Apocalipse, das igrejas testemunhas de Jeová, que eu vou mostrar aqui agora algumas imagens para vocês. Bom, vamos então dar uma olhada nas comunidades utópicas, metafísicas e reais. Eu chamei de utópicas, metafísicas e reais, porque algumas delas são possíveis ou foram possíveis e outras são apenas imaginárias, que buscaram os ideais mais próximos do verdadeiro comunismo na Terra. Para Marx, então, o último estágio do comunismo no mundo é uma sociedade sem classes e sem Estado, onde a propriedade privada dos meios de produção é abolida e substituída pela propriedade coletiva. Em uma sociedade comunista, o trabalho alienado é abolido e os indivíduos têm a liberdade de desenvolver plenamente suas capacidades e talentos. O trabalho se torna uma atividade criativa e gratificante. A competição e o conflito que caracterizam as sociedades capitalistas são substituídos pela cooperação e pela harmonia social. A solidariedade entre os indivíduos é um princípio central. Então, nós vemos aqui, segundo Marx, que todo o mal da sociedade vem do capitalismo, né? A propriedade privada vem do capitalismo, o trabalho explorado, alienado, vem do capitalismo, a competição e o conflito entre os seres humanos vem do capitalismo. Então, o que sobra desse processo? Uma sociedade sem classes e sem Estado, a propriedade coletiva, o trabalho se torna uma atividade criativa e gratificante, já que a pessoa não está fazendo apenas pelo salário, e a solidariedade entre os indivíduos é um princípio central. Então, como que seria essa visão no mundo se ela fosse possível? O mais próximo é o paraíso pela visão dos testemunhas de Jeová. Todas as pessoas felizes, comida farta, compartilhamento, a criança brincando com o filhote de onça, a onça cheirando a maçã, porque os animais carnívoros já não são mais carnívoros, eles comem, provavelmente viraram herbívoros. Todo mundo produzindo feliz, né, o alimento, todas as nações juntas compartilhando uma felicidade infinita e eterna. O fim do mundo, depois do Apocalipse, as pessoas reconstruindo o mundo, todas felizes, plantando flores, trabalhando juntos,
sem capital, sem propriedade privada, tudo compartilhado. As pessoas construindo as suas casas, vendo projetos de construção, todas felizes, sempre felizes porque estão no paraíso. Essa imagem eu peguei de um blog de um rapaz que é ex-testemunho de Jeová. Então ele satiriza, e essas imagens que eu peguei vêm de um calendário anual dos testemunhos de Jeová. E ele comenta assim, nessa imagem: as casas serão construídas próximas aos lagos e rios, tudo muito bonito. Mas onde será instalada a fábrica de tecidos? Porque as pessoas terão calças e macacões jeans. Onde ficará a extratora de petróleo? Porque as pessoas têm capacetes de plástico que terão brilho e serão duráveis. Onde estará a serralheria, a madeireira e a papelaria para comprar o necessário para projetar uma construção? Ah, terá vidros. A fábrica de vidros e a vidraçaria fica ao fundo, esqueci de falar. Então, o que ele está dizendo? Existe uma comunidade em perfeita ordem e harmonia, mas é necessário a manufatura, é necessário que alguém produza as coisas. E é claro que se nós formos olhar o mundo de hoje, com toda a tecnologia, com aviões, com carros elétricos, com celulares, com satélites, aonde seriam feitas essas coisas? Se as comunidades elas teriam apenas uma produção agropecuária, né? O resto do mundo tecnológico, que na época do Marx não existia, como ficaria se nós fôssemos viver nesse verdadeiro comunismo? Voltando ao mundo real do século XIX, o panfleto A Guerra Civil na França de 1871 foi escrito em resposta à Comuna de Paris, onde Marx analisou a primeira tentativa de um governo proletário. Nesse panfleto, Marx elogiou a Comuna de Paris e ele viu a Comuna como um exemplo prático de como a classe trabalhadora poderia começar a destruir a maquinaria estatal existente e criar uma nova forma de administração que eventualmente levaria à abolição do Estado. Então, os trabalhadores fizeram uma revolução proletariada e eles derrubariam o Estado e criariam uma administração sem Estado. Então, a Comuna de Paris surgiu como uma reação à Guerra Franco-Prussiana e foi o primeiro exemplo de classe trabalhadora conquistando o poder. A Comuna implementou políticas anarquistas, como transformar os locais de trabalho em cooperativas. Existe uma teoria política chamada anarcocomunismo e outra chamada anarcossindicalismo. Uma gravura da época, da Comuna de Paris, só que o governo da França derrotou a Comuna de Paris alguns dias depois e restabeleceu seu controle sobre a cidade, ou seja, essa possibilidade de governo sem Estado acabou rapidamente. Como era a Inglaterra na época de Marx? Marx nasceu em 1818, morreu em 1873, e como eram as indústrias na segunda Revolução Industrial de 1850 a 1945, eu coloquei essas imagens aqui para mostrar para as pessoas que as pessoas não têm muito ideia de como era o mundo naquela época. Aqui é uma fábrica de tecidos, uma produção têxtil de 1830. Olha o grau da tecnologia da época. Aqui uma gravura de 1850 mostrando como eram as fábricas naquela época. Aqui o interior de uma fábrica na Alemanha, 1868, mostrando as máquinas a vapor e a energia elétrica. Aqui um bairro de Londres, chamado de Black Country, de 1870. Então veja como era o mundo na época de Marx. E como era mais fácil pensar, os operários tomam as fábricas dos burgueses, assumem o controle da fábrica, derrubariam o Estado, viveriam felizes para sempre. Como na teoria o último estágio do comunismo no mundo seria uma sociedade sem classes sociais, sem Estado e sem propriedade privada, muitos comunistas começaram a apoiar a anarquia. A anarquia é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Seriam eliminados qualquer tipo de dominação superior.
O anarquismo surgiu no final da década de 1860. Então veja que ele vem alguns anos depois do Manifesto Comunista de Marx e de Engels, que foi publicado pela primeira vez em 1848. A partir da radicalização do mutualismo de Pierre-Joseph Proudhon. Trotsky, o famoso Trotsky, que depois foi perseguido e assassinado, chegou a escrever em suas memórias que ele e o Lenin haviam considerado seriamente a criação de uma sociedade anarquista como meio de experimentar com a ideia de uma sociedade sem Estado. A primeira experiência anarquista no Brasil, essa foi muito famosa, foi a colônia Sicília, fundada pelo italiano Giovanni Rossi, nas terras de Palmeira, aqui no Paraná, e funcionou por 4 anos, de 1890 a 1894. Aqui é uma foto da colônia Sicília. As terras aqui tinham sido prometidas pelo imperador Dom Pedro II, mas como a república aconteceu em 1889, Dom Pedro II foi destituído, ele não doou as terras. Aí essas pessoas que vieram da Itália compraram a terra para fazer a colônia anarquista. Aqui algumas fotos da época dos anarquistas. No auge da comunidade de Santa Cecília, haviam 250 habitantes. Muitos deles eram imigrantes italianos. O trabalho era distribuído entre os colonos, eles praticavam conceitos como o ateísmo e o amor livre. Coisas, aliás, que faziam Sicília não ser vista com bons olhos pelo resto do país. Imagine uma comunidade ateia e que divulgava o amor livre, o poliamor. Como em outras sociedades anárquicas, as decisões eram tomadas coletivamente em assembleias. Todos os habitantes possuíam o direito de opinar. Entre outros aspectos, Giovanni Rossi estabeleceu um método chamado pedagogia ácrata, considerado um ensinamento ao ar livre. O Giovanni Rossi, ele até experimentou um poliamor, compartilhando a sua companheira com um outro homem da comunidade. Mas a colônia Santa Cecília acabou, tendo como principais motivos a miséria dos colonos. Eles passavam muita fome, tinham muita dificuldade para a manutenção do alimento, discórdia no que se refere à divisão de tarefas, porque cada um queria fazer uma coisa e no final as piores tarefas ficavam para ninguém. O ciúme derivado da prática do amor livre e os relacionamentos dos imigrantes sicilianos com os maragatos durante a Revolução Federalista de 1893. Aqueles colonos italianos imigraram então para Curitiba. Eles eram médicos, engenheiros, professores, intelectuais e operários, além de camponeses na Itália. E eles fundaram, na capital paranaense, em Curitiba, a Sociedade Giuseppe Garibaldi, famosa Sociedade Garibaldi. Uma experiência socialista que deu certo por mais de 100 anos, ou seja, desde a sua origem, foram os kibbutz dos judeus. Kibbutz significa reunião ou juntos. É uma comunidade agrária coletiva israelita, inicialmente utópica, sem uso de meios de produção privativos, uma coletividade comunitária voluntária, baseada nos princípios do sionismo trabalhista, uma combinação de socialismo e sionismo. Nós devemos lembrar que Hitler perseguiu os judeus porque muitos judeus eram comunistas, inclusive o próprio Marx. E esses judeus, eles apoiavam o pensamento marxista do socialismo, e eles começaram com os kibbutz naquela época. Esse aqui foi a primeira leva de judeus que vieram para a Palestina, chamado Primeiro Aliá, por volta da década de 1880. 5.000 famílias oriundas do sul da Rússia mudaram-se para a Palestina, com a intenção de lá viver e trabalhar com a lavoura. No final do século XIX, cerca de 50.000 judeus já viviam na Palestina. Os idealizadores dos kibbutzim, kibbutzim é o plural de kibbutz, influenciados pela experiência de suas vidas nas terras de origem, onde eram tratados como escravos, elegeram o ideal socialista da igualdade. No princípio, praticava a lei do marxismo, de todos de acordo com as suas possibilidades, e para todos com as suas necessidades. É interessante que eles levaram tão a sério a questão de não ter propriedade privada, que as casas eram de todos, todo mundo poderia usar, porque não era propriedade de ninguém. As roupas eram compartilhadas, ninguém era dono das suas próprias roupas.
Se uma mulher lavasse a roupa e colocasse no varal e a vizinha gostasse daquela roupa, ela podia pegar e usar, porque ninguém tinha propriedade privada. Inclusive, as crianças, os filhos, eram da comunidade. E chegou um momento que, como os pais tinham que trabalhar e não eram donos dos seus filhos, para cuidarem das crianças, foram criadas comunidades que só cuidavam das crianças que eram da comunidade, da coletividade. Isso no futuro deu vários problemas e foi suspenso. A prática, porém, ao longo do tempo não sobreviveu à realidade. Os kibbutzim, como todas as organizações humanas, foram adaptando-se às características da natureza do homem. Não só as ambições dos mais capazes pediam diferentes participação nos resultados, como também os núcleos foram desenvolvendo vocações diferentes. De unidades fundamentalmente agrícolas, tornaram-se prósperos empreendimentos comerciais e industriais. Então, os seres humanos são diferentes e essas diferenças vão aparecendo com o tempo e vão desconstruindo o ideal utópico do comunismo. Olha que linda essa imagem, um kibbutz em Israel. Quando o Hamas entrou em Israel e matou muitas pessoas, torturou, pegou reféns, muitas dessas invasões foram feitas em kibbutz. Olha que fantástico esse kibbutz. Só que atualmente eles são controlados pelo capital e muitos deles se industrializaram. Não conseguiram manter o ideal original. E uma coisa que nós temos que perceber, como eu mostrei naquelas imagens da época do Marx, no século XIX, em 1801 a população da Inglaterra era de 8,3 milhões de pessoas. E em 1901, um século depois, era 30 milhões e meio de pessoas. Então, se veja, em um século, no século que viveu o Marx, a Inglaterra passou de 8 para 30 milhões de pessoas. No século XIX, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas, triplicando no século XX até chegar a 6 bilhões no ano 2000. Em 2011, a população mundial chegou a 7 bilhões de habitantes e atualmente, em 2024, está em 8 bilhões de pessoas. A ONU afirma que em 2100 o planeta terá 11,2 bilhões de habitantes. Então, daquele mundo da época do Marx, de 2 bilhões, nós passamos para 8 bilhões. Como que nós iríamos conviver em pequenas comunidades? Toda a estrutura, os grandes centros, como São Paulo, por exemplo, que tem mais de 20 milhões de pessoas, teria que sair totalmente, todo mundo da cidade e viver em pequenas comunidades agropecuárias, porque a produção que se faz nessas comunidades é apenas agrícola e pecuária. Toda a revolução industrial que nós temos hoje, a produção de carros, produção de aviões, produção de microchips, satélites, tudo isso teria que ser controlado por quem? Já que nesse mundo utópico não haveria Estado para gerenciar, para administrar essas empresas. Não existiriam grandes empresas estatais. Seria tudo da comunidade. Então, mostrando que a inviabilidade total para o planeta daquele mundo utópico sem propriedade, sem Estado e tudo compartilhado. Vamos voltar então para o vídeo. Como vocês viram, essas imagens seriam do paraíso na Terra. Todo mundo feliz, produzindo sem propriedade, todo mundo compartilhando, até os animais ferozes já não são mais ferozes, os carnívoros viraram herbívoros e todo mundo vive em plena felicidade, compartilhando a produção de todos com felicidade, harmonia, compaixão. Mas voltando ao mundo real, e a base da minha teoria, o segundo pilar da teoria, que fala que o mundo sempre foi, desde o começo da história da humanidade, governado por psicopatas, como nós chegaríamos a esse mundo ideal? Pela teoria do Marx, o mal seriam os burgueses, que seriam os opressores. E os bons seriam os proletários, que seriam os oprimidos. Jogos de poder. Nesse sentido, quando esses proletários chegassem ao poder e criassem um estado de transição para a abolição do Estado verdadeiro comunismo,
nós vamos encontrar novamente os psicopatas. E eu gosto muito de uma frase do Mikhail Bakunin, que era um comunista, que conviveu com Marx e ajudou na revolução do proletariado. Depois ele percebeu o absurdo que aquilo seria, o número de mortes e todo o processo que estava acontecendo, e ele se tornou anarquista. E tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz assim: assim, sob qualquer ângulo que se esteja situado para considerar esta questão, chega-se ao mesmo resultado execrável. O governo da imensa maioria das massas populares se faz por uma minoria privilegiada. Esta minoria, porém, dizem os marxistas, compor-se-á de operários. Sim, com certeza, de antigos operários, mas que, tão logo se tornem governantes ou representantes do povo, deixarão de ser operários e se colocarão a observar o mundo proletário a partir do Estado. Não mais representarão o povo, mas a si mesmos e as suas pretensões de governá-lo. Quem duvida disso não conhece a natureza humana. Essa reflexão é fantástica, porque a natureza humana passa pelos psicopatas. A história humana passa pelos psicopatas. E essa visão do verdadeiro comunismo, onde todo mundo vive feliz, todo mundo produz o que pode e compartilha de uma forma amorosa, sem um Estado controlador, é uma visão totalmente impossível de acontecer. O que nós vimos no século passado, o verdadeiro comunismo do Marx, ou então poderíamos dizer, o verdadeiro marxismo, nos produziram 100 bilhões de mortos. E vou colocar agora um vídeo muito interessante para concluir essa reflexão da filósofa Márcia Tiburi, onde ela diz como ela imagina que seria o verdadeiro socialismo. Preste atenção no que ela diz. Porque a gente quer fazer uma tomada só sem editar. Então, o que eu queria te perguntar, Márcia, é qual é o teu delírio utópico olhando para o Brasil, para essa problemática que você tem refletido, que a gente tem refletido e pensado? Como é que você enxerga o teu delírio utópico de Brasil daqui 50 anos? Quando você fala de delírio utópico, você fala de uma coisa positiva, né? Sim. Então, pois é. Aí eu sempre uso delírio no sentido negativo. Eu penso, por exemplo, que o capitalismo, que o racismo, que o machismo é um bando de gente delirando, assim. Mas vamos usar nesse sentido positivo, porque a loucura também tem um lado bonito. Vamos pensar, então, o delírio como, enfim, potência, como possibilidade de uma vida diferente, enfim. Olha assim, vou falar bem pessoalmente, tá? Eu queria ver um país com uma democracia radical, ecofeminista, assim, com todo mundo vivendo como hippie, com um sexo livre, um alimento livre, livre de agrotóxicos, com comunidades se organizando para enfrentarem as vicissitudes da vida e da morte. Na minha utopia radical, nessa utopia que é quase é um sonho mesmo, é uma fantasia, né? Eu imagino assim que as pessoas pudessem estudar muito, ler muito, inventar muito, fazer muito teatro, fazer muita arte. No extremo da felicidade, a gente voltava para o paraíso e todo mundo viveria nu, sem ciúme, sem preconceito, sem posse, sem propriedade privada. Vamos ver agora o mundo futuro de Márcia Tiburi. Como nós vimos no vídeo, o título do vídeo é Delírios entrevista Márcia Tiburi na Fli Araxá. Como seria esse mundo como nós vimos no vídeo que ela acabou de falar? Eu queria ver um país com uma democracia radical, ecofeminista, todo mundo vivendo como hippie, com um sexo livre,
um alimento livre, livre de agrotóxicos, com comunidades se organizando para enfrentarem as vicissitudes da vida e da morte. Eu imagino que as pessoas pudessem estudar muito, ler muito, inventar muito, fazer muito teatro, fazer muita arte. No extremo da felicidade, a gente voltaria para o paraíso, aquele paraíso dos testemunhos de Jeová. Todo mundo viveria nu, sem ciúmes, sem preconceito, sem posse, sem propriedade privada. Eu selecionei algumas imagens desse mundo da filósofa Marcia Atiburi. Todo mundo feliz, convivendo numa comunidade, num ônibus todo enfeitado, cheio de paz e de amor, droga, sexo e rock and roll, como se dizia na época. As crianças nuas, vivendo em feliz comunidade dentro de uma barraca de plástico. As crianças e a mãe tomando banho no lago, todos felizes. Uma comunidade feliz, morando numa floresta, numa casa de troncos de árvores, com o símbolo da marihuana, da maconha, e paz e amor. Pessoas felizes cantando, relaxando ao pôr do sol. Pessoas construindo uma casa no mutirão, usando as próprias árvores da floresta. Fazendo a limpeza do campo, todos sorridentes, numa grande felicidade. Pessoas meditando ao pôr do sol com uma música de Ravi Shankar, cantando mantras. Eu quero dizer que eu era muito parecido com esse cara na minha adolescência. Eu era barbudo, cabeludo, tinha o cabelo nos ombros. Eu meditava 2 vezes por dia, seguia um caminho espiritual, cantava kirtans, era vegetariano. Eu pratiquei yoga por 15 anos, fui vegetariano por 18 anos. E eu era muito feliz na época. Não tenho nenhuma queixa do movimento hippie. Na realidade, sinto até saudades daquele tempo. Mas foi uma época visionária, um mundo fantástico, cheio de paz e amor, com a proposta da nova era, da música New Age, a famosa era de Aquário, que brilhou como uma supernova e apagou. Ficaram apenas as lembranças daquele mundo que a Marcia Atiburi ainda idealiza para o futuro. 8 bilhões de pessoas vivendo como hippies, sem propriedade privada. E o que eu proponho então como esaísmo, para fechar essa reflexão, é de que nós temos que ir para o centro. Todos nós irmos para o centro. E todos nós temos que abolir completamente os psicopatas que estão no poder, independente das teorias direita e esquerda, de que elas sejam burguesia ou proletariado. E temos que buscar um Estado de harmonia entre os povos e a humanidade. Se nós não conseguirmos chegar na compreensão que marxismo, capitalismo, progressismo, conservadorismo, fundamentalismo, anarquismo são todas matrix, são todas teorias construídas pela humanidade, nenhuma é verdadeira, e nós temos que abandonar todas essas teorias e focarmos na humanidade para nos salvarmos como um só povo, uma só humanidade. Quem puder depois, olhe os meus vídeos da teoria da multimatrix que eu estou fazendo em outro canal, que explica a dinâmica de como se constroem essas matrix. Deem o seu joinha, o seu ok, compartilhe com seus amigos, faça comentários, tragam sugestões, para que isso alimente o canal e ele possa se expandir para a humanidade, para todos aqueles que não querem mais um discurso de ódio, de destruição e de genocídio. Muito obrigado por me acompanhar até agora.